Olá, amantes da simulação. Eu sou a Karen Stefan, sou fundadora da Ato, empresa pioneira de atores para simulação realística. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês, compartilhar as minhas vivências enquanto atriz nas simulações com comunicações de más notícias. Vem comigo! Por que a gente está falando sobre esse assunto agora em janeiro? Por alguns motivos. Um deles é uma ação muito importante que acontece em janeiro, que é o Janeiro Branco, né? O Janeiro Branco é a maior campanha brasileira sobre saúde mental do mundo, em prol da construção aí de uma cultura de saúde mental na humanidade. Vocês podem ver mais sobre Janeiro Branco lá no blog da Ato, na matéria que eu escrevi. Então, esse compartilhamento que eu vou fazer aqui com vocês, das minhas vivências, também tem algumas coisas lá na matéria. Então, eu recomendo fortemente que quem ainda não leu, aproveite e faça essa leitura. Ela é bem rápida, bem gostosa e ela tem como base uma entrevista que eu fiz com a querida Sandra, que é psicóloga. A Sandra Regina Gonzaga Mazzucchi é mestre em Ciências da Saúde e especialista em Psicologia Hospitalar e Terapia Cognitiva Comportamental. Ela é coordenadora de serviços de apoio ao estudante e docente do curso de Medicina na Universidade Anhembi Morumbi. Então, essa matéria que eu escrevi, ela tem a base nessa entrevista com a psicóloga Sandra, que é uma querida, que eu tive o prazer de ser orientada nas simulações e acompanhada por ela. Então, como funciona, né? Para a gente começar a nortear essa conversa. O que é uma comunicação de má notícia, né? A gente pode definir um pouco que é qualquer informação que afeta seriamente e de forma adversa como o indivíduo visualiza o futuro, né? Ou como ele visualiza si próprio e o quanto aquela informação vai acarretar na vida dali para frente. Então isso é uma comunicação de má notícia, uma comunicação difícil. E tendo isso em mente, essa dinâmica do comunicar uma notícia difícil pode afetar e desestabilizar emocionalmente tanto o comunicador da notícia quanto o receptor, né? E as simulações com as comunicações de más notícias são uma excelente oportunidade, fazendo o recorte aqui da medicina, para o estudante poder treinar essa habilidade de comunicação, que não é fácil, né? Então, a minha experiência sendo atriz, eu fazia bastante as simulações comportamentais, como eu tinha muita facilidade de me emocionar, de me envolver e de mudar rapidamente ali as emoções durante a simulação, eu sempre era aí acionada para fazer essas simulações comportamentais. Então, como funciona? Eu, enquanto atriz, recebo, logicamente, um script. Geralmente, essas simulações, a história ela é bem longa, então a gente tem todo um roteiro, um textinho. E esse roteiro ele é apenas um suporte para a gente ter a noção da nossa história ou do que vai acontecer. Mas como vai fluir na hora, a gente nunca sabe. Então, assim que eu pegava o script, me envolvia com toda aquela história. Então, por exemplo, a maioria das vezes eu era a familiar que ia receber a notícia difícil, né? Então, como era feito tudo de modo muito intuitivo, né? A gente não tinha um método a ser seguido ou um treinamento específico. Naquela época, a gente está falando de mais de 8 anos atrás, né? Então, eu contava muito com o suporte e orientação da psicóloga que acompanhava essa estação de simulação, porque tinham várias outras estações acontecendo no mesmo dia. Então, a psicóloga, a Sandra, ficava ali acompanhando essa estação. Então, a gente conversava, batia um papo antes, eu entendia ali qual era o objetivo e o caminho que ela queria seguir, e aí íamos. Então, cada estudante eu recebia a notícia de uma forma diferente, né? É a mesma simulação, é a mesma história, o mesmo contexto, mas cada estudante passava de um jeito, falava de um jeito. Então, eu tinha total liberdade para receber aquela notícia como de fato ela me foi passada e enquanto ser humano, o que eu senti.
Então a professora Sandra me deixava extremamente à vontade e falava assim: olha, Karen, eu quero que você realmente reaja conforme o que você sentiu ao receber o impacto da notícia. Peço só às vezes para você ficar um pouquinho em silêncio, para ver se o estudante respeita o seu momento ali de silêncio. Se você conseguir se emocionar, chorar um pouquinho vai ser ótimo. Então, como eu sempre tive muita facilidade em chorar, eu sempre era cotada para essas simulações. Por vezes eu até queria não chorar, assim, para mudar um pouquinho, mas eu me envolvia tanto ali na história, né? Receber uma notícia muito dolorosa, era difícil até para mim, enquanto atriz, não chorar, porque a emoção vinha e aí o estudante também ficava muitas vezes impactado, emocionado. E o que eu observava é que a maioria deles não estava esperando por aquilo, eles sabem que é uma atriz, mas eles não estavam preparados para a pessoa chorar ali na frente deles e chorar de verdade, porque eu chorava com todo o meu sentimento ali, com todo em volta por toda aquela emoção. Então a simulação ela se faz muito necessária em todos os aspectos, em todas as especialidades, mas fundamentalmente nessas com as comunicações de más notícias, porque ser assertivo, comunicar de forma adequada não é fácil, principalmente as notícias difíceis e dolorosas que vai mudar a vida da pessoa, da família. Então isso é treino, né? E os estudantes de medicina sempre estão muito acostumados a trabalhar a cura, né? O tratamento, a saúde, né? Não a perda, né? A morte, ou uma situação ali de um câncer, ou qualquer notícia que vai desestabilizar a vida daquela pessoa. E aí, falando em treinar essa habilidade de comunicação, existem vários protocolos que os estudantes e os profissionais utilizam para seguir como norte para comunicar essa notícia difícil. A professora Sandra, na época, optou por não me explicar, não me contar sobre essas estratégias para não interferir na minha receptividade quando o estudante me desse a notícia. Então, por isso que ela resolveu não me explicar, né? Mas depois, estudando, eu descobri que existem vários protocolos. Um deles, que é o mais utilizado na maioria das vezes, é o SPIKES. E a gente vai falar sobre isso depois de uma matéria no blog também. Então, esse método SPIKES, ele é um dos vários protocolos que, na verdade, são estruturas de comunicação e servem como roteiros que ancoram e orientam os médicos nessas conversas desafiadoras. Isso a professora Sandra disse para nós na entrevista. E um ponto muito importante para a gente falar é sobre a participação de atores, né, e atrizes nessas simulações e o quanto é importante ser um ator qualificado e treinado para isso, né? E aí a professora Sandra fala: a participação dos atores é de fundamental importância, porque no momento em que os estudantes treinam a habilidade da comunicação, esses reagem de forma tão realista que acabam envolvendo emocionalmente o estudante, possibilitando no debriefing a reflexão sobre vários objetivos que envolvem uma boa comunicação. Então, eu, enquanto atriz, consegui observar ao longo dos anos que eu fiquei lá o quanto os estudantes evoluíam no modo de comunicar. Então, agora eu quero que você me diga aí, você já fez uma simulação com comunicação de más notícias? Como foi para você? O que você sentiu? E se você ainda não leu a matéria, eu recomendo fortemente que você leia, porque lá tem muitas outras informações importantíssimas sobre Janeiro Branco, sobre o Dia Mundial do Câncer e o que isso tudo tem a ver com a comunicação de más notícias. Vai lá!